últimos 13 anos, era isso que eu ia falar, quando a gente teve o probleminha aqui com a internet, que nos últimos 13 anos, esse prognóstico de obesidade, ele vem aumentando consideravelmente, certo? Inclusive, assim, nos últimos 13 anos, e a última verificação foi em 2018, aumentou 19,8% o número de obesos no Brasil. Então, isso foi só o aumento, não é que tenha 19,8%, não, aumentou nos últimos 13 anos 19,8% de obesos. Então, assim, a gente tem um crescimento acentuado de obesidade. E isso, independente da pandemia do coronavírus, é um pior prognóstico para qualquer patologia. A gente sabe que um paciente obeso, ele é um paciente que possui um maior número de células inflamatórias, certo? E a inflamação, ela desencadeia outras patologias. Então, por isso que ela é considerada como um fator de risco para a COVID-19, certo? Então, qual seria a regra de ouro para a gente tentar dar uma amenizada ou tentar formar esse escudo, como eu falei para vocês? Prefira sempre alimentos in natura, alimentos minimamente processados, do que os alimentos ultraprocessados, certo? Mas no próximo slide eu vou falar um pouquinho dessa classificação para vocês. Então, esses alimentos in natura, eles devem ser a base da nossa alimentação. Imaginem aí uma pirâmide, certo? Se a gente imaginar aqui uma pirâmide, esses alimentos ultraprocessados, eles teriam que estar lá no topinho da pirâmide, ou seja, a gente teria que consumir eles em menor escala. Sei que hoje a gente vive um mundo em que a gente tem mais industrializados à nossa disposição. Um mundo em que a gente vive uma vida um pouco mais corrida, mais agitada. Então, às vezes, a gente pensa assim, é mais prático eu levar um pacote de biscoito do que levar uma fruta. Será? Será que só um pacote de biscoito era que estaria no ponto para a gente? Uma fruta não está no ponto já para a gente ter acesso a ela, consumir. A quantidade de nutrientes que a gente precisa tem em grande escala, em bem maior quantidade na fruta do que no pacote de biscoito, certo? Então, assim, qual seria a regra de hoje? Qual seria o lema que a gente tem que colocar na nossa cabeça? Descasque mais e desembale menos. Vamos sempre tentar focar nisso. Descasque mais, desembale menos. O que a gente tem de acesso in natura hoje é o que a natureza nos disponibilizou. Se a natureza nos disponibilizou esses alimentos, é porque esses alimentos é que estão adaptados para o nosso organismo. Os outros, eles foram adaptados e criados por nós. Então, se a gente pensar na questão da nossa saúde, com certeza os alimentos disponíveis na natureza, eles têm uma melhor disponibilidade e biodisponibilidade para o nosso organismo, certo? Então, utilize óleos, gorduras, sal, açúcar em menor quantidade. Ou seja, esses alimentos, eles estariam no topinho da pirâmide. Ou seja, eles seriam consumidos em menor escala. Eu não quero dizer para vocês, eu nunca mais vou comer açúcar. Quer dizer que eu não posso mais comer um industrializado? Não. Ele só deve ser consumido, digamos que em último caso, né? Quando a gente não teria o outro alimento disponível. Mas se a gente tem o alimento in natura disponível, ele seria nossa prioridade, nossa preferência, tá bom? Limite o uso dos alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. Aqui eu trouxe mais para a gente ter uma visualização do que seriam esses alimentos. Quando a gente vê aqui o abacaxi, ele seria o alimento in natura, natural, certo? Aquele que a gente já pega ele já está no ponto da natureza. Quando ele vem em calda, por exemplo, aquele docezinho de abacaxi em calda, ele já seria um alimento processado. Por quê? Porque ele teria uma adição de um ingrediente.
que no caso seria o açúcar. E quando a gente pega aquele suquinho de abacaxi do pacote, ele seria um alimento ultraprocessado. Dali, digamos que 5, no máximo 10% que a gente tem naquele produto é de abacaxi. O restante seriam de outros ingredientes, aditivos, conservantes, certo? Então, só para a gente tentar entender essa classificação, certo? A gente vai verificar como é a classificação, a definição de cada um desses alimentos, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira. De acordo com o guia, os alimentos novamente. Deixa eu ver se eu volto aqui. Essa internet hoje não está me ajudando. Então, como eu falo, continua gravando, não continua? Está aqui gravando. Ela deu uma quedinha novamente. Deixa eu abrir novamente a apresentação. Então, como eu estava falando para vocês, esses alimentos, eles são aqueles que a gente vai e pega diretamente da natureza. São os que a gente classifica como alimentos in natura, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Certo. Os ingredientes, o que a gente chama de ingredientes culinários, que seria a segunda classificação do guia, seriam aqueles extraídos do primeiro grupo. Seriam os que a gente chama só de ingredientes mesmo. Sal, açúcar, óleo, mel. Esses seriam só ingredientes culinários processados, aqueles que a gente usa para fazer o processamento de alimentos. Os alimentos processados, eles seriam a junção do primeiro com o segundo grupo. Então, são alimentos do grupo 1 com os alimentos do grupo 2 adicionados à sua composição, tornando-o industrializado. Para quê? Para aumentar o tempo de prateleira desse alimento, né? Que a gente sabe que as conservas, as compotas, elas têm um maior tempo de prateleira. Duram mais tempo do que um alimento in natura. Então, muitas vezes, esse processamento, ele acontece, mas para a gente ter uma maior durabilidade desses alimentos, que seriam as compotas, as conservas, as frutas cristalizadas, certo? Como é que a gente sabe que esse alimento seria processado ou ultraprocessado? Vamos lá. O ultraprocessado já são aqueles alimentos industrializados que possuem em sua composição 5 ou mais ingredientes, inclusive componentes químicos. Então, seria o quê? Salgadinhos prontos, guloseimas, refeições congeladas, refrigerantes. Essas são as 4 classificações que o Guia Alimentar da População Brasileira traz para a gente. E aí, volta àquela pergunta, como é que a gente sabe que um alimento é processado ou ultraprocessado? A gente vai lá no rótulo do produto. Quando a gente vai no rótulo do produto, que a gente olha a quantidade de ingredientes que aquele produto tem, a gente já consegue ter mais ou menos essa noção. Quanto mais ingredientes ele tiver, mais ultraprocessado ele é. Quando você não conseguir conhecer e identificar os ingredientes que possuem naquele produto, pode ter certeza que ele é ultraprocessado. Ou seja, quando for aquele nome estrambólicos, que a gente pode dizer, que a gente nunca nem ouviu falar, aquilo ali são aditivos, são conservantes, são corantes, que só servem para dar um sabor, para dar um maior tempo de prateleira para aqueles produtos, mas que para a saúde da gente, ele não tem serventia alguma e, pelo contrário, eles podem trazer malefícios para a nossa saúde.
Então, assim, quando você for comprar um produto no mercado, no supermercado, procure sempre olhar o rótulo dos alimentos, porque naquele rótulo, quanto menos ingredientes você conseguir identificar naquele produto, melhor aquele produto é para a nossa saúde. Quanto mais ingredientes ele tiver, olha, voltou. Meu Deus do céu, tá difícil. Vamos voltar. Vamos tentando aqui, né? Então, como eu falei para vocês, em relação, como eu estava dando o exemplo da sardinha, vou voltar aqui para os processados. Como eu estava dando o exemplo da sardinha. Se eu vou comprar uma sardinha e ela está na sua latinha lá, só tem 2 ingredientes, a sardinha e o óleo de conserva. Ela é melhor do que a sardinha, por exemplo, que eu vou encontrar. A sardinha, o óleo de conserva, o molho de tomate, o conservante, o aditivo, tarará, tarará, tarará. Então, quando a gente vai comprar um determinado produto, a gente consegue perceber que muitas vezes o mesmo produto, se você comparar às vezes de marcas diferentes, você consegue observar que existem quantidades de ingredientes e tipo de ingredientes diferentes, certo? Então, é sempre importante a gente observar essa questão é sempre importante a gente observar essa questão da lista de ingredientes quando a gente vai fazer a compra, de um produto. Aí, então, o que seria o ato de comer? O ato de comer em tempo de coronavírus, né, em tempo de Covid, como é o que a gente está tentando focar mais aqui, a gente deve melhorar, como eu falei para vocês, a questão da nossa imunidade. Ou seja, a capacidade do nosso corpo de se defender de alguma infecção, certo?
Mas o que a gente tem que ter em mente? O que a gente tem que focar? Não existe nenhum alimento específico ou nutriente específico que seria super poderoso. O que a gente tem que focar é comida de verdade. Comida de verdade seria o quê? O nosso arroz, o nosso feijão, a nossa salada, as nossas frutas, as castanhas. Ou seja, como eu falei para vocês, tudo aquilo que a gente conseguir adquirir da natureza. O mais próximo, pelo menos, possível da natureza. Certo? Porque a alimentação, a nossa alimentação, ela vai muito além da nossa necessidade energética. Eu não como só para eu ter energia ou só para eu matar a minha fome, não. A gente come para a gente realmente se nutrir e manter o nosso corpo em funcionamento. Porque o nosso corpo, ele tem toda uma engrenagem, na verdade, né? Ele é uma máquina. Então, para cada componentezinho funcionar, a gente precisa dos parafusozinhos, por exemplo. E esses parafusos são os micronutrientes, são os nutrientes que a gente adquire através da nossa alimentação. Então, é como eu falei para vocês, a gente não come somente para se alimentar, para matar a fome ou para ter energia para desenvolver as nossas atividades. O comer, ele vai bem além, tá bom? E aí, essa questão de dizer que não existe nenhum alimento ou nutriente superpoderoso, é porque eu acredito, né, não sei se vocês já ouviram falar também, mas a maioria se a gente ligar a mídia, ou então, assim, olhar para as redes sociais hoje, se fala muito na questão de, toma chá disso, come alimento tal, suplemento tal. Então, muitas vezes, eles focam só em determinada coisa, fora as fake news que andam por aí, né? Então, a gente não pode focar em uma coisa só, e sim num conjunto de alimentação, tá bom? E aí, eu estou falando nessa questão do sistema imunológico, nas funções do sistema imunológico, mas, assim, o que é esse sistema imunológico que eu estou falando? O que é essa imunidade que eu estou falando? O sistema imunológico, ele é um complexo de células e moléculas que são espalhadas por todo o nosso organismo, que tem a capacidade de reconhecer moléculas ou antígenos. O que é esse antígeno? Antígeno é esse corpo estranho, é esse vírus, essa bactéria que está lá dentro e que não faz parte do nosso organismo. Então, nosso sistema imunológico, ele tem células que têm capacidade de reconhecer esse antígeno. E ele apresenta uma resposta eficiente mediante a esses estímulos, mediante a esse corpo estranho, provocando a destruição ou a inativação desse micro-organismo estranho que não era para estar lá dentro. Então, ele representa um sistema eficaz de defesa tanto contra micro-organismos que penetram no nosso organismo, ou contra células, ou contra células mal formadas, ou seja, porque muitas vezes a gente tem, o nosso corpo não reconhece, às vezes, nossas próprias células, gerando outras doenças, que a gente chama também de doenças autoimunes, certo? Então, o anticorpo específico, que é aquele que reconhece esse corpo estranho, ele é formado por proteínas. Quem forma o anticorpo, que é aquele que briga com o antígeno, que é o corpo estranho, ele é formado por proteínas. Então, se a gente não tiver uma alimentação adequada, a gente pode não ter essa formação desse anticorpo. E aí, se a gente não tiver o anticorpo, nosso sistema imunológico ele não vai funcionar com o tempo, certo? Então, outra informação importante, interessante, que eu acredito que muitas vezes a gente não se liga nela, e não tem, às vezes, conhecimento. Mas cerca de 80% do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, ele se encontra nas células do intestino. Sabiam? Então, assim, às vezes, quando a gente não tem uma boa alimentação, e a gente sabe que essa alimentação, ela precisa passar por todo o gasto do sistema gastrointestinal, e o nosso intestino é o lugar que tem o maior contato com esses alimentos, que é onde ocorre a absorção desses nutrientes.
Então, a maioria dessas células de defesa, elas se encontram no nosso intestino. Quando o nosso intestino não está funcionando bem, quando o nosso sistema digestivo ele não está legal, provavelmente o nosso sistema de defesa ele também não está legal, certo? Então, fica aí a dica, por exemplo, se você perceber que o seu sistema digestivo, seu intestino, ele não está legal, já pensa bem, sim, que isso pode comprometer o seu sistema imunológico, tá bom? O que seria interessante a gente pensar, a gente observar que alguns alimentos, eles vão ajudar a melhorar esse sistema imunológico, melhorando o funcionamento desse nosso sistema digestivo, certo? E aí, essa questão da imunidade. A resposta imune, ela é multifatorial. Ela também não está relacionada diretamente com uma única coisa. Quer dizer que só se eu me alimentar bem já está ok? Eu já estou bom, já posso combater o coronavírus, eu já posso combater qualquer outra infecção que eu venha a ter? Não. Também o sistema imune, ele precisa de estar com um contexto ok. A gente tem que estar com o nosso corpo em homeostase, em equilíbrio. A gente tem que estar com todas as nossas funções funcionando bem, para que o nosso sistema de defesa também, o nosso sistema imunológico, ele funcione bem. A atividade física, acredito que todos vocês já ouviram falar, e nesse período agora, a gente tem que estar positivamente com a nossa atividade física, ok. A qualidade do sono, algumas pesquisas, elas têm revelado que alguns consumos de açúcar, aditivo, gorduras saturadas, no período da noite, elas têm interferido no nosso sono, com mais despertares, com sonos mais leves, certo? Então, essa questão do consumo desses alimentos ultraprocessados na parte da noite tem levado a um comprometimento do sono, da qualidade do sono. Sensações, a saúde mental. A nossa saúde mental, ela tem também interferido bastante nesse período de pandemia. Acredito que para vocês também, né, que estão em casa, que estão passando muito tempo em casa, que tem que ficar preso, limitado a um mundo menor, tem sentido essa necessidade mental, certo? Então, alguns alimentos, eles também podem interferir na saúde mental, melhorando a saúde mental. Tem alguns alimentos que a gente consome que eles dão uma melhorada, uma sensação de saciedade, uma sensação de bem-estar. Por exemplo, quando a gente consome banana, alguns tipos de castanha, eles têm um nutriente que é chamado de triptofano. Esse triptofano, ele é um nutriente que ele dá uma sensação, uma maior sensação de bem-estar. Então, alguns nutrientes, o chocolate, não falando do chocolate cheio de açúcar, mas o chocolate mais amargo, que é o cacau, 70% mais ou menos, que é aquele mais amargo, ele também tem uma quantidade de triptofano que aumenta essa sensação de bem-estar. Por isso que, às vezes, quando a gente come chocolate, a gente dá uma relaxada, uma melhorada, certo? E a alimentação. Então, para a gente conseguir dar uma equilibrada, uma homeostase nesse nosso sistema imunológico, a gente tem que tentar harmonizar tudo isso, harmonizar a atividade física, harmonizar a qualidade do nosso sono, as sensações e a alimentação, certo? Aqui, eu trouxe para vocês alguns nutrientes e as suas potencialidades, as suas funções dentro do nosso sistema de defesa. Eu não trouxe todos, mas eu trouxe alguns, tá bom? Os probióticos. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar nos probióticos. Esses probióticos, eles são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, eles conferem benefícios à saúde do hospedeiro, à nossa saúde, no caso, né? Esses probióticos, eles atuam lá no nosso sistema
digestivo, principalmente no intestino delgado. São bactérias benéficas ao nosso intestino. Elas servem para quê? Esses já são os próprios organismos vivos, que são bactérias benéficas que vão estar lá dentro brigando com as bactérias ruins, para não deixar essas bactérias maléficas proliferarem no nosso intestino e diminuírem essa nossa imunidade, certo? Eles têm uma atividade antimicrobiana e de imunomodulação. O que é imunomodulação? A imunomodulação é o funcionamento a contento desse sistema imunológico. Seria a ativação desse sistema imunológico. Eles também, esses probióticos, eles auxiliam em várias funções fisiológicas, incluindo a digestão da nossa dieta e também conferindo uma imunidade protetora contra os patógenos, certo? Contra esses micro-organismos patogênicos, causadores de doenças. Juliana, e onde é que a gente encontra esses probióticos? A gente encontra em iogurtes, leites, queijos. Aí vem aquela pergunta, então se eu comer um danoninho, eu vou estar comendo probióticos? Ou, se eu comer aqueles leitinhos fermentados, eu vou estar comendo probióticos? Sim e não. Você vai estar, sim, consumindo uma quantidade de probióticos, porém, junto com o danoninho e junto com os leitinhos fermentados, vem uma carga de aditivos e de conservantes. Então, qual seria a melhor opção? A melhor opção seria utilizar aqueles iogurtes com menor número de ingredientes, que seria o iogurte natural, que seria aquele que só tem 2 ingredientes realmente, o leite e a fermentação, certo? Mas aquele iogurte muito ruim, e você pode misturar com outra coisa. Utiliza o mel, utiliza a aveia, utiliza frutas, utiliza ele batendo, bate com frutas, faz tipo um iogurte mesmo, certo? Então, você pode dar uma melhorada nele sem precisar de tantos aditivos e de tantos conservantes. E aí, com isso, ele vai também te ajudar. Ele vai fazer com que você melhore a sua saúde intestinal e, consequentemente, a saúde do seu sistema imunológico. Ou seja, a gente tem que estar com esses probióticos, com essas bactériazinhas lá do nosso intestino, ok. Se ela estiver ruim, quando a gente tem aquela diarreia, aquelas doenças gastrointestinais, excesso de gases, isso aí tudo é provocado pela deficiência dessas bactériazinhas boas, certo? Que tem que estar em grande quantidade no nosso organismo. Quando as bactérias maléficas, elas estão em maior quantidade do que as bactérias benéficas, aí vem o desarranjo intestinal, que a gente chama as diarreias, as constipações, os excessos de gases e outros que a gente chama de disbiose intestinal ou um desequilíbrio intestinal mesmo. Mas, além dos probióticos, a gente também tem os pré-bióticos. Então, como eu falei para vocês, os probióticos, eles são aquelas bactérias que já estão prontas, certo? Que a gente já vai ingerir elas prontas. Os pré-bióticos, como o próprio nome diz, pré-organismos, seriam ingredientes que sofrem uma fermentação seletiva já lá no nosso sistema digestivo e permite alterações na composição ou na atividade da microbiota gastrointestinal, que seria o quê? Seria, eu estou dando o substrato para que essas bactérias consigam se multiplicar, consigam aumentar em quantidade, certo? Consigam se fortalecer para poder brigar, não deixar as bactérias maléficas tomarem de conta, certo? Quais alimentos seriam esses? As aveias, o alho, a cebola, são alimentos que a gente consome no nosso dia a dia e que servem de substrato para fortalecer essas bactérias benéficas do nosso intestino.
E para que servem esses prebióticos? Eles servem para que os nossos processos fisiológicos e bioquímicos possam funcionar a contento, certo? De acordo com o que o nosso organismo precisa. Melhorando o quê? A saúde e diminuindo nosso risco de adoecimento, certo? Então, se essas bactérias intestinais, elas estiverem ok, diminui a nossa probabilidade de adoecimento. Vocês estão entendendo direitinho? Porque às vezes a gente fica falando, e eu termino que eu às vezes falo rápido mesmo, mas tá dando para acompanhar? Espero que esteja. Tá sim, professora. Se vocês tiverem alguma dúvida, já pode perguntando, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, tá bom? Outro nutriente que a gente pode estar também falando sobre ele, que é também um nutriente funcional, que a gente chama, são os fitoesteróis. Onde que a gente encontra esses fitoesteróis? Eles são encontrados principalmente em plantas, e também nas castanhas, nos óleos vegetais, que seria óleo de soja, no azeite de oliva, no óleo de girassol, certo? Eles têm uma eficácia grande também na prevenção de doenças cardiovasculares, além de efeitos neuroprotetores, também tem função anticancerígena e anti-inflamatória. Ah, por que você fala tanto em anti-inflamatório, em anticancerígeno, em anti... Porque, nesse momento, a gente está precisando justamente brigar contra essa inflamação. Independente do coronavírus, a maioria das infecções que acontecem no nosso corpo, elas desencadeiam uma inflamação. Por quê? Porque quando o sistema imunológico ele vai funcionar, quando ele encontra um corpo estranho dentro do nosso organismo, e que ele vai tentar combater, ele gera uma inflamação, certo? Essa inflamação, ela já é justamente uma resposta do sistema imune. Então, essa inflamação é que pode ser muito grande ou pode ser uma mínima inflamação. A gente pode, vamos tirar assim, só para a gente poder visualizar. Quando a gente corta o dedo, não fica inflamadinho? Aquela inflamação é justamente uma resposta do sistema imune, quer dizer que o sistema imune já está atuando ali para não infeccionar, certo? Então, por isso que fica aquele vermelhinho. É o sistema imunológico funcionando. Então, já é uma resposta dele ocorrer essa inflamação. Só que essa inflamação, nem sempre, ela é uma inflamação controlável. Tanto é que a gente está vendo aí, no caso das COVIDs, pacientes que estão indo a óbito justamente por conta dessas inflamações. O pulmão está inflamando, certo? E aí essa inflamação, ela muitas vezes não tá conseguindo ser controlada. Então, por quê? Porque esse indivíduo, às vezes, ele é muito obeso, e esse indivíduo obeso, ele já é por si só inflamado por conta da obesidade, então ele já tem uma inflamação a mais. Muitas vezes o vírus já pega um paciente com comorbidades que também já tem um sistema imunológico funcionando contra essas comorbidades, e aí já tem uma inflamação pré-existente. Muitas vezes há uma demora no processo de medicamentoso, e aí pode ocorrer que muitas vezes a gente já não consegue mais controlar a inflamação, e também podemos levar em consideração a alimentação desse paciente. Muitas vezes a gente não sabe como é que é a alimentação dele. Será que ele se alimenta de forma correta? E ele tem um sistema imunológico fortalecido? Porque a gente está tentando justamente mostrar para vocês que alguns alimentos, eles podem auxiliar, ajudar esse sistema imunológico contra essas inflamações. Ah, quer dizer que se eu comer castanha, eu vou ter um sistema imunológico fortalecido? Sim e não. Por quê? Porque não é só eu comer a castanha, é eu tentar manter uma alimentação equilibrada. Não adianta eu comer a castanha, e ela seria rica em fitoesteróis,
e eu passar o resto do dia fazendo uma alimentação de ultraprocessados. Então, o equilíbrio ele tem que ser encontrado. A gente tem que conseguir consumir o máximo possível de alimentos que consigam potencializar o meu sistema digestivo. E aí, consequentemente, também potencializar o meu sistema imunológico. E aí vem aquela outra questão. Eu tô com Covid, por exemplo, né? Vamos levar em consideração a Covid aqui. Eu tô com Covid. Pois agora eu vou utilizar esses nutrientes aqui. As pesquisas, elas têm mostrado que esses alimentos, eles estão sendo atualmente utilizados como profiláticos, ou seja, a gente tem que consumir ele para evitar pegar. E se eu já tiver pego, ele não vai ser a solução do problema. Ele pode auxiliar, eles podem ajudar. Por quê? Porque eles vão ajudar o sistema imunológico no seu funcionamento, mas eles não vão resolver o problema, tá bom? Então, vamos tentar trabalhar com eles como profilaxia, ou seja, vamos tentar fortalecer eles antes de adquirir a doença, para que ela se desenvolva de uma forma leve, caso a gente venha a adquirir. E se Deus quiser, não sei se vocês já pegaram, eu ainda não, e eu espero não pegar. Mas vamos lá. O ômega 3, eu acredito que o ômega 3, ele é até conhecido por uma grande maioria, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no ômega 3. O ômega 3, ele também tem umas funcionalidades no sistema imunológico. Eles são ácidos graxos, são um tipo de gordura, mas um tipo de gordura boa, certo? Onde que a gente pode estar encontrando? Em alguns peixes que vivem em águas profundas. O salmão é meio carinho, né? Mas a gente tem os mais em conta. O atum, cavala e a nossa sardinha, a nossa popular sardinha, como eu falei para vocês, certo? E aí, vamos comprar a sardinha, vamos dar uma olhada no rótulo e procurar aquela que tem o menor número de ingredientes, tá bom? Esse ômega 3, ele é responsável por diminuir os nossos níveis de triglicerídeos, diminuir também a agregação plaquetária, ou seja, aquelas doenças cardíacas de entupimento das nossas artérias, certo? Reduz, consequentemente, também a pressão arterial, por quê? Porque está aqui a minha artéria, né? Quanto mais vai se depositando gordura nas minhas artérias, mais aumenta a pressão arterial. Então, esse ômega 3, ele é responsável justamente por tentar diminuir essa agregação plaquetária, ou seja, diminuir esse acúmulo de gorduras nas nossas artérias, tá bom? Também é importante na prevenção de câncer e também é um elevado potencial anti-inflamatório, que é como eu disse para vocês, é onde a gente tem que focar mais ainda. Tudo que for anti-inflamatório para a gente é benéfico, tá bom? Professora, Oi. tem uma bactéria que ela é traída do peixe, que leva a doença que é chamada de urina preta, se eu não me engano. Você poderia falar sobre o peixe, qual era? Porque agora, como peixe, fico com medo, eu não sei qual é, porque eu não prestei bastante atenção. Não, assim, eu cheguei a ler sobre isso, apesar de que eu li pouco sobre, é uma coisa assim bem recente, mas inclusive eu vi que isso aconteceu na Bahia, se eu não me engano, e aí eu vi que alguns peixes, eles possuem essa urina preta, mas o que ficou na dúvida, para mim pelo menos, foi se esse fato ele aconteceu especificamente nas águas de lá, ou se é específico do peixe. Porque, assim, um dos peixes que eu vi que foi citado lá foi o tambaqui. O tambaqui é um peixe que a gente usa bastante por aqui, né? E aí, eu, pelo menos, consumo bastante tambaqui. E nunca ouvi falar nunca tinha ouvido falar dessa parte da urina preta que eu li recentemente. E o nosso tambaqui, ele geralmente, que a gente consome, geralmente são de reservatórios, né? São de criatórios, são peixes de criatórios.
E aí, muitas vezes também, esses outros peixes são peixes de rios, né? No caso do tambaqui, que foi utilizado lá e que foi encontrado essa substância, qual a diferença? Aí eu não consegui terminar de ler, mas deixa eu concluir aqui. Geralmente, essa substância, ela pode ter sido encontrada em algum reservatório específico, sabe? Porque se essa notícia realmente ela fosse algo conclusivo ou algo que acontecesse em todos os peixes, e se a notícia também é de fato verídica, a Anvisa não publicou nada a respeito, certo? Porque o nosso padrão de consumo, ele vem da Anvisa. Então, a Anvisa, ela permite ou não a comercialização de determinados alimentos. Então, alguns alimentos, se eles não forem impróprios para consumo, a Anvisa, ela já retira do mercado, né? Ou já publica notas. Então, a própria Anvisa não publicou nenhuma nota a respeito. Então, tem que se ainda investigar se realmente é fato que exista essa urina preta em todos, ou se foi específico daquele criatório, naquela região da Bahia, certo? Então, não há nada conclusivo sobre esse fato, digamos assim. Mas eu posso dar uma investigada, uma olhada, e aí você pode até deixar seu e-mail em algum lugar, ou mandar para o professor Paulo, pedir para ele me mandar, ou para as meninas aí, que eu posso dar uma pesquisada mais a respeito e dar algum retorno, tá bom? Não, tudo bem, professora, eu já estava pesquisando e foi em Recife esse negócio aí. Foi em Recife, né? Mas você esclareceu algumas dúvidas aqui, obrigado. Nada. Qual foi uma pergunta que mandaram aqui no chat, que eu não cheguei a... Qual a diferença básica nutricional entre sardinha, peixe in natura e sardinha enlatada? A diferença básica é justamente essa que você colocou aí, in natura e processada, certo? O alimento sardinha, peixe in natura, é aquele que a gente pega diretamente do mar, né? E o in natura e o processado, o enlatado, é o processado, ele precisa de um conservante, certo? Que é justamente o óleo de conservação. E aí, algumas vezes, alguns produtos, eles vêm conservados só no óleo. Outros produtos vêm conservados no óleo, mais aditivos, mais conservantes, certo? Qual é o melhor? Sempre o melhor é o in natura. Porém, a gente, aqui no Piauí, por exemplo, a gente não tem tanto acesso, nem em algumas regiões, a gente não tem tanto acesso à sardinha in natura. E aí, a gente pode, sim, estar utilizando a sardinha enlatada, sem problema, contanto que vamos procurar, na hora de comprar a sardinha, de preferência comprar aquela que está só conservada no óleo, porque provavelmente aquele óleo que ela está sendo conservada é o óleo da própria sardinha e mais algum acréscimo de óleo, mas tem menor acréscimo de aditivos, tá certo? Então, continuando aqui, deixa eu ver. Certo. Então, em relação à vitamina D, como eu falei para você, a vitamina D, ela deve ser bem conhecida por vocês, principalmente agora, nesse período da pandemia, foi uma das mais faladas. Consuma vitamina D, aumente a vitamina D. Vitamina D tem sido verificada como um potencial nutriente em relação à COVID. Ela realmente... A vitamina D, inclusive, estudos querem transformá-las em hormônio. Então, querem que a vitamina D ela deixe de ser apenas uma vitamina e passe a ser um hormônio. Então, alguns estudos pela quantidade de funções que ela desempenha no nosso organismo, certo? Então, ela promove a diferenciação das células de defesa. O que é essa diferenciação das células de defesa? É a especialização da célula. É o reconhecimento que aquela célula de defesa faz em relação ao corpo estranho, ao antígeno. Então, quando aquele corpo estranho entra,
o nosso sistema de defesa, ele tem que reconhecer ele. Então, ele tem que promover um anticorpo que seja específico para combater ele, certo? E aí, a vitamina D, ela auxilia justamente nesse processo de reconhecimento, de especialização na produção de células específicas que vão combater aquele específico antígeno que entrou, certo? Porque, assim, eu acredito que vocês já devem estar, até muita gente já deve ter lido sobre questão de Covid, de sistema imunológico e tal. Então, o que a gente tem que observar? Por que a gente está tomando vacina? Por que a gente ainda não, né? Eu ainda não tomei, mas por que está sendo distribuída essa vacina? Justamente por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele tem que ter um reconhecimento daquele corpo estranho, para que ele possa combater, como se eu tivesse uma fotografia. Ah, aquele ali é o ladrão. E aí a foto do ladrão, ela é divulgada para que a gente possa fechar as nossas portas. Não é isso? Então, é como se fosse o nosso sistema imunológico reconhecesse a foto daquele agressor, para que ele possa fazer um sistema de defesa específico para que ele não entre, certo? Não sei se ficou bem claro, mas essa vitamina D, ela serve justamente para isso, para promover a diferenciação das células de defesa, a especialização dessas células de defesa em relação ao agressor. Modula a produção de substâncias inflamatórias, aumenta essa produção de substâncias inflamatórias, certo? Suporte ao reconhecimento dos antígenos pelos linfócitos T, que é a nossa célula de defesa, e auxiliam na redução de infecção. Aonde que a gente pode encontrar essa vitamina D? Além do sol. O sol é bem falado, né? Todo mundo sabe que 15 minutinhos no sol, o problema é que o sol do nosso Piauí, né? É meio complicado a gente passar 15 minutinhos lá. Então, a luz solar, o salmão, o leite, a gema de ovo, os queijos, o fígado, são alimentos, o abacate, são alguns alimentos que são ricos em vitamina D que a gente pode estar utilizando na nossa alimentação. Juliana, e a questão da suplementação da vitamina D? Em muitos casos é necessário. Muitas vezes a gente não consegue suprir com a nossa alimentação a quantidade de vitamina D necessária. O nosso organismo, ele precisa, em média, de mais de 30 miligramas de vitamina D circulante, certo? Então, se você está com uma quantidade de vitamina D circulante no sangue menor do que 30, você está com deficiência de vitamina D. Aí você precisa de suplementação, certo? Mas, para isso, tem que existir toda uma investigação. Não é assim também tomar vitamina D à torta e adoidado, como diz a história, só porque está na mídia e porque faz bem. Porque também em excesso, ela pode ser tóxica, tá bom? Então, para saber se você realmente precisa ou não suplementar a vitamina D, seria interessante fazer o exame de sangue, tá bom? Então, isso aí precisa ser investigado. A gente também não deve sair suplementando só porque está na moda. Aqui é um estudo sobre nutrição e imunidade. Aqui é, como eu estava falando para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui foi um estudo que saiu em 2020 ainda. O papel da vitamina D na prevenção da infecção e mortalidade pela doença do coronavírus 19, do Covid-19. Então, o que esse estudo encontrou? Foram encontradas relações significativas entre os níveis de vitamina D e o número de casos de Covid-19, e principalmente a mortalidade causada por essa infecção, certo? Então, o que se verificou? Que a deficiência de vitamina D, encontrou-se uma deficiência de vitamina D relacionada a uma maior mortalidade pela infecção. Além disso, o grupo populacional mais vulnerável da Covid-19, que são os idosos, eles também apresentaram os níveis de vitamina D mais baixos, mais deficitários. Ou seja... Juliana? Oi.
O Fernando perguntou aqui, o salmão no sushi faz o mesmo efeito? O salmão? No sushi faz o mesmo efeito? Faz sim. Salmão consumido de qualquer forma, ele é benéfico da mesma forma, tá bom? Em relação ao outro nutriente, que também tem sido bem famoso agora nesse período da Covid, foi o zinco. O zinco, ele também é um micronutriente que ele tem sido encontrado, utilizado, inclusive, no tratamento da Covid-19, como auxiliar, certo? Não é que eu vá tomar só zinco quando, eu tô com Covid e vou tomar zinco. Não. Então, ele tem sido auxiliar no tratamento e também na prevenção. Por quê? Porque ele também é um fator importante no sistema imunológico. Então, ele atua na manutenção e no desenvolvimento de células do sistema imunológico. Tanto o sistema imunológico inato como o adaptativo. O inato é aquele que a gente já nasce com ele, né? Que é aquele que a gente já tem no nosso organismo. E o adaptativo é aquele que surge no momento do contato com o agente agressor, certo? É aquele que se desenvolve no momento em que um vírus, uma bactéria adentra o nosso organismo. Então, ele é eficiente tanto no sistema imunológico inato, que é aquele que já é nosso, como no adaptativo. A deficiência de zinco, ele ativa e matura os linfócitos, ou seja, ele é responsável tanto por ativar as células de defesa, como desenvolver elas no momento da necessidade, né? Prejudica a comunicação entre as células e enfraquece a defesa, no caso da deficiência do mineral, tá bom? Então, trouxe aqui também um estudo que foi feito em 2019. O estudo é o seguinte: o papel... esqueci de falar aqui para vocês, onde que a gente encontra o zinco, né? Eu já falei em relação aos outros nutrientes. O zinco, ele é encontrado em carnes, em ostras, em castanhas. Se alguém gosta de ostra, que levante a mão, porque eu não gosto. Mas ele é relacionado... Ele é encontrado principalmente em carnes, em castanhas. Deixa eu lembrar o que mais que a gente encontra o zinco. No ovo também, nas vísceras. Tudo isso são alimentos que... Deixa eu só tomar um gole de água. Que podem estar fazendo parte da nossa alimentação. Além das frutas e das verduras, dos grãos, os cereais também são ricos em zinco, tá bom? E aí, falando aqui sobre um dos estudos do zinco, e o zinco também, semelhante à vitamina D, ele também pode ser suplementado, né, através de medicamentos, porém, também é necessário fazer a verificação em laboratório, não é também sair suplementando o zinco aí à torta e à direita. Para tudo isso, precisa de uma avaliação para suplementação, mas para a gente estar consumindo na nossa alimentação, para que o nosso sistema de defesa vá se fortalecendo e a gente evite infecções, aí tá ok, tá bom? Então, esse estudo mostrou o papel potencial da suplementação de zinco na profilaxia e tratamento de Covid-19. O que esse estudo encontrou? O zinco, ele pode proteger ou estabilizar a membrana celular, o que pode contribuir para o bloqueio da entrada do vírus na célula. Por outro lado, também foi demonstrado que o zinco pode inibir a replicação viral, que seria a reprodução do vírus, em rinovírus, hepatite C e vírus da influenza, e diminuir a atividade de síntese dos nidovírus, que é ao qual o SARS-CoV-2 pertence. Então, ele tem se mostrado eficiente tanto na profilaxia como no tratamento. Portanto, indicaram que a suplementação de zinco possa ser um benefício potencial para a profilaxia e tratamento do Covid-19. Bom? Esse estudo aqui em relação à microbiota, como eu falei para vocês, que são aquelas bactérias do intestino, a microbiota intestinal e a Covid-19 e seus possíveis vínculos e implicações,
que tem se mostrado? O que esse estudo mostrou? Sabe-se que a infecção pelos vírus respiratórios causa perturbações na microbiota intestinal e que pode influenciar a imunidade, como eu falei para vocês. E que esta microbiota ela é variável, dependendo dos fatores ambientais e genéticos. Autores indicam que melhorar a desbiose intestinal, que é esse desequilíbrio intestinal, pode melhorar a resposta imunológica geral de pacientes. E isso pode melhorar e acelerar a recuperação em pacientes, especialmente idosos e pessoas imunocomprometidas. Imunocomprometidas aqui são aquelas pessoas com sistema imunológico comprometido, certo? Que estão infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, que é como eu falei para vocês, aqui entram os probióticos e os prebióticos, que são aquelas bactérias boas. Ainda que a suplementação, incluindo prebióticos e probióticos, para cuidar de pessoas que estão também na linha de frente, na luta contra esta doença, pode atuar como uma medida profilática, né? Como uma medida de prevenção. Aqui eu trouxe para vocês também um estudo que foi feito por Silva e colaboradores, que ele trouxe o quê? Alguns também alimentos que podem estar atuando como uma ação antivírus. Seria o alho, como a gente já falou, e ele está presente lá nos prebióticos. Gengibre, tem uma ação anti-inflamatória. Açafrão, que o açafrão ele tem um princípio ativo chamado de curcumina, né, que também tem essa ação anti-inflamatória e antiviral. Laranja, pela vitamina C. Os lactobacilos, que são os prebióticos, certo? Então, eles, nesse estudo, viram que esses alimentos, eles tiveram uma ação antiviral. O extrato de própolis verde, geleia real, mel, foram citados como ação anti-Covid, anti-inflamatórios naturais e imunomoduladores, certo? Então, eu vou citar um pouquinho também deles mais na frente. Aqui eu trouxe para vocês, só para a gente tentar colocar em linhas gerais, a questão da alimentação de forma geral, já que a gente viu até agora o que pode ajudar, o que a gente deve evitar. Então, uma dica de alimentação na prática. Primeiro, o que a gente tem que fazer na hora das compras? Minimizar a ida aos centros de abastecimento. Por quê? Porque independente de a gente tentar reforçar com a alimentação nosso sistema imunológico, todas as outras medidas já recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, elas se mantêm. Manter distanciamento, higienização de mãos, tudo isso se mantém aliado à alimentação, certo? Então, a gente tem que minimizar as idas aos centros de abastecimento, aos supermercados, fazer uma lista na hora de ir ao supermercado, comprar somente o que for necessário, evitar passar muito tempo passeando e procurando as coisas, evitar ficar beliscando coisa em prateleira de supermercado, faça compras em horários alternativos, ou mesmo no sistema online, no sistema delivery, se possível. Limite as compras dos alimentos industrializados, como eu falei para vocês, eles são ricos em calorias vazias, que só vão engordar, e aumentam também na conta, certo? Evite comprar refeições prontas, industrializadas. Por quê? Porque a maioria delas é rica em sódio, em gordura trans e calorias. Como eu falei para vocês, evitar, não quer dizer que é proibido, não, mas dê preferência sempre aos in naturas. Por quê? A gente tem visto o quê? Desde o começo eu tenho falado, a obesidade, as doenças crônicas, elas estão diretamente relacionadas à Covid-19. Então, o Brasil, ele enfrenta um significativo aumento de sobrepeso e obesidade, como eu já falei para vocês, em todas as faixas etárias. Por quê? Foi-se o tempo que, no começo, a gente ouvia falar que a Covid só dava em idoso, né? Só matava idoso. Essa faixa etária, ela vem baixando. E as pessoas com sobrepeso, elas estão com um fator de risco a mais. Lembre-se que a obesidade é um fator de risco para várias doenças, como a hipertensão, cardiovasculares, diabetes. Também são doenças que colocam pessoas em grupos de altíssimo risco,
quando a gente leva em consideração a COVID-19, certo? Então, a alimentação errada, ela vem em cadeia, né? Até poder chegar nessa COVID ou na piora de sintomas, e aí vem as intubações e, infelizmente, as percas, né? Então, esse estudo em relação à obesidade tem mostrado que o nome do estudo é Alta Prevalência de Obesidade na Síndrome Respiratória Aguda do Coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que requer ventilação mecânica invasiva, que é a intubação, né? O que o estudo mostrou? Mostrou uma alta frequência de obesidade entre pacientes internados em terapia intensiva, como eu falei para vocês, aqui só estou mostrando o estudo que foi feito. A gravidade da doença, ela aumentou com o aumento também do IMC, do índice de massa corporal, ou seja, aqueles pacientes com maior IMC, maior sobrepeso e obesidade, tiveram maior gravidade da doença. A obesidade, ela é um fator de risco para a gravidade do SARS-CoV-2, exigindo uma maior atenção em relação às medidas preventivas em indivíduos suscetíveis, indivíduos mais predispostos. Quais seriam as estratégias para essa alimentação saudável? Então, aqui é só um passo a passo que o Guia Alimentar também traz para a gente. Então, quais seriam essas estratégias para a gente levar em consideração? Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos e também no momento de preparar, de fazer preparações culinárias. Limite o consumo de alimentos processados. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados. É aquela questão da pirâmide que eu falei para vocês. Vai da base para o topo da pirâmide. Coma com regularidade e atenção em ambientes apropriados, de preferência ambientes calmos, sempre que possível em companhia de alguém. Isso deixa a refeição mais interessante, mais aquele momento de compartilhar, certo? Faça as compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolva exercícios e partilhe habilidades culinárias. Planeje o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Ser crítico, essa aqui eu acho importante, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre a alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Porque a gente sabe que as informações hoje, elas são jogadas na mídia e nas redes sociais, assim, buft. Então, a gente tem que sempre procurar a veracidade de cada informação, porque de fake news a gente está cheio, né? Então, até assim, no início da pandemia, eu não sei se vocês chegaram a receber em grupos de WhatsApp, os alimentos que são recomendados para você tomar, que você não vai pegar Covid, são os alimentos ácidos, limão, não sei o que. Então, tipo, são coisas que não têm fundamento científico, mas que são jogados na mídia como se tivessem, foi feita uma pesquisa, procure saber se essa pesquisa existiu mesmo, certo? Porque o povo joga aí informação, se eu tomar chá, diz que o chá quente mata o vírus que tiver no trato respiratório. Então, é muita informação. A gente tem que filtrar e ver realmente quais são as informações que são verdadeiras, tá bom? A hidratação, ela é importantíssima, nunca deixe de se hidratar. O ideal é que, se você não souber, quiser ter noção de quanto de hidratação que você precisa, seria você multiplicar o seu peso por 30, certo? Então, é 30 ml por quilograma de peso, pelo menos, tá bom? Então, eu tenho 60 quilos, então eu multiplico 60 por 30, 1.800. Então, aproximadamente 2 litros de água por dia, no mínimo, você tem que utilizar para se manter bem hidratado, tá ok?
Aqui são algumas dicas de armazenamento que eu trouxe para vocês, no caso de ir ao mercado também. Então, antes de colocar os insumos nos armários ou dispensas, sempre lavar as embalagens, né, com água e sabão, isso aqui a gente não pode esquecer, porque não tem nada concreto que seja, a transmissão aconteça por via de alimentos, mas também por via das dúvidas, então a gente ainda não sabe quanto tempo o vírus permanece em determinadas superfícies. E se pode ser contagiado por lá ou não. Ainda não tem nada que nenhuma pesquisa mostrou ao certo, mas vamos se prevenir, certo? Então, utilizar água e sabão, né? Borrifar álcool 70 ou utilizar soluções cloradas, que eu vou já mostrar também para vocês a questão da solução. Retire frutas, verduras e legumes das embalagens que vêm dos centros de abastecimento, certo? E substitua por embalagens da sua própria casa. Antes de consumir frutas, verduras, legumes, lave sempre em água corrente e sanitize sempre com hipoclorito de sódio, certo? Ele deve ser usado sempre diluído, que eu vou já mostrar para vocês essa questão da diluição, certo? Aqui, a questão da higienização dessas frutas e verduras. Então, como é que deve acontecer a higienização dessas frutas e verduras? Retirar as partes danificadas, lavar em água corrente, se for folha, lavar de uma a uma separadamente, colocar a solução clorada na água, conforme a diluição do fabricante, colocar as frutas, legumes e verduras na água de molho na solução, deixar de molho por aproximadamente 15 minutos e, posteriormente, enxaguar novamente na torneira, certo? E guardar na geladeira em recipiente fechado. Como é essa diluição? A diluição em água sanitária, sem alvejante e sem perfume, certo? Geralmente, essas águas sanitárias, quando a gente compra elas, no verso ela diz se ela pode ou não ser utilizada em frutas e verduras, tá bom? Nem toda água sanitária pode ser utilizada em frutas e verduras por conta da concentração de cloro que tem lá naquela água sanitária. Então, sempre quando vocês forem comprar, ou quando o pai ou quando a mãe, sempre bom passar essa informação, que sempre verificar se ela pode ser utilizada em frutas e verduras. E, geralmente, o fabricante, ele também recomenda no verso a quantidade a ser utilizada na diluição para frutas e verduras, para superfícies, certo? Então, no caso das águas sanitárias, com 1% de hipoclorito de sódio, ou hipoclorito de sódio a 1%, são 2 colheres de sopa para cada litro de água. No caso da água sanitária, com 2,5% de hipoclorito de sódio, ou o hipoclorito de sódio a 2,5%, é 1 colher de sopa para cada litro de água. Tá bom? Então, sempre verificar na hora de comprar água sanitária. Outra dica aqui na hora do preparo de alimentos é priorizar o aproveitamento integral dos alimentos. Não vamos descartar talos, folhas, coloca tudo a gente pode utilizar, tá bom? Após servir as refeições, os alimentos que estão na panela, eles precisam ser armazenados em potes fechados na geladeira, para melhor conservação destes alimentos. No caso das frutas frescas, mais resistentes, tipo maçã, laranja, limão, elas podem ser utilizadas também como frutas congeladas, secas, todas as frutas elas podem ser utilizadas, tá bom? Aqui eu trouxe também para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, ouviram nas redes sociais, o shot da imunidade. Esse shot da imunidade, a gente recomenda ele, geralmente pela manhã, um shot matinal. Seria o quê? Um limão espremido, 15 a 20 gotas de extrato de própolis, uma pitada de gengibre, ou gengibre em pó, uma pitada de curcuma, que é o açafrão, que eu falei para vocês, em pó. Misture tudo, deixa assim por uns 15 minutos, bota assim 50 ml de água. E aí toma em jejum.
Alguns estudos têm trazido efeitos benéficos desse shot da imunidade, shot pela manhã, matinal. Mas por quê? E como eu vou falar mais uma vez para vocês, não é milagre, é só para dar um reforço na nossa alimentação. Por quê? Porque o limão, ele melhora o sistema de defesa, porque ele é uma fruta rica em vitamina C, e é um potente desintoxicante e auxilia também na função intestinal. O própolis, o extrato de própolis, eles atuam como antimicrobiano e tem também uma capacidade anti-inflamatória. A curcuma, ela aumenta a imunidade, reduz o inchaço, facilita a digestão e auxilia também na queima de gordura. E o gengibre, ele também funciona como antioxidante e anti-inflamatório. Então, a gente recomenda esse shot da imunidade como um reforço, porque muitas vezes a gente não tem o hábito de estar todo dia fazendo uma alimentação completa. Então, tipo, deixa eu dar bem aqui um reforçozinho na minha imunidade. Ele não é um shot milagroso, não é tomando só ele que eu vou estar 100% protegido contra a Covid. Eu tomar o shot da imunidade e eu não ter uma alimentação equilibrada também não vai me dar um resultado positivo, certo? É só para deixar claro para vocês que tudo tem que ser dentro de um contexto. Nada isolado vai fazer milagre. Então, só para a gente lembrar, de acordo com os últimos estudos divulgados, não existe nenhum alimento, vitamina ou medicamento que previna ou cure a Covid. Não existe nenhum alimento sozinho que vá fazer esse papel. Tudo vai ser dentro de um contexto que melhora a nossa imunidade para tentar fortalecer e evitar que a gente tenha maiores comprometimentos, certo? Contudo, ao realizar uma dieta balanceada, composta por alimentos que auxiliam o sistema imunológico, o corpo torna-se mais preparado para lutar contra os micro-organismos. É isso que a gente está tentando fazer. Deixar o corpo armado, fortalecido, para que a gente não tenha maiores transtornos contra a Covid ou contra outra infecção. Aqui só eu trouxe mais como curiosidade para vocês, assim, a questão do que eu falei para vocês dos fakes e fatos. Tem vários, né? Mas eu trouxe só alguns para a gente meio que parar e pensar. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Comer alho evita o contágio do novo coronavírus. Não é só porque eu estou comendo alho que eu não vou me contaminar, certo? Então, não há evidências científicas de que o alho evite a infecção pelo SARS-CoV-2. O consumo de fontes naturais de vitamina C cura a Covid-19. Pode até auxiliar na cura, porém, não há nada conclusivo de que só a vitamina C sozinha vai te curar do Covid, certo? Então, alimentos ricos em vitamina C contribuem para o sistema imunológico, para o fortalecimento desse sistema imunológico, porém não são remédios. Fazer gargarejo com água morna e vinagre mata o novo coronavírus. Chá, isso tudo é fake. Chá de limão com bicarbonato quente cura o novo coronavírus. Covid-19 pode ser curada com água fervida com alho. Diversas pesquisas estão em desenvolvimento sobre a prevenção e o combate ao novo coronavírus, mas, até o momento, não existe nenhum remédio, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que tenha a capacidade de prevenir ou combater a infecção pelo novo coronavírus. Por enquanto, a gente ainda está engatinhando no negócio. Não podemos levar em conta essas fake news que andam dizendo que só, se eu tomar só isso, vai resolver. Tem gente que faz até vídeo, né, dizendo, olha, eu tomei e é certeza que eu fui curado, né? Então, a gente tem que filtrar essas informações. E aí, agradecer pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver ficado alguma dúvida, porque a gente vai falando à medida que
eu vou lembrando. Eu tive que falar um pouco rápido também, porque eu tive os probleminhas com a internet, e o tempo eu tive que dar uma certa corrida aqui. Também não trouxe, assim, se a gente for buscar informações, tem N outros nutrientes e alimentos que a gente poderia ter citado aqui, mas eu tentei focar nos que a gente mais tem ouvido falar na mídia, né, para a gente ir também o que os estudos têm trazido a respeito, tá bom? E quero agradecer mais uma vez, pedir desculpa novamente pelos problemas com a internet, que parecem, assim, aquelas coisas, né? É igual quando a gente vai imprimir o trabalho na última hora, a impressora dá problema. Mas, enfim, espero que tenham gostado. A gente que agradece, Juliana, foi uma palestra muito legal. É muito importante a nutrição, principalmente nesse momento, né, de pandemia, porque a gente está só em casa e talvez, às vezes, a gente se sente preso ao delivery, e é muito bom ter esse apoio nutricionista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, muito obrigada. Toda a organização, Juliana, a gente agradece pela sua disponibilidade e garanto que isso foi uma excelente ajuda para todos nós nesse período tão difícil que a gente está enfrentando. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, um abraço a todos.